Geralmente uma pessoa que está com queda capilar ou perda capilar, ela vai e busca em farmácia, em mercado, produtos por produtos que se dizem para cabelos ou então que se dizem para anti-queda, né? E até faz sentido, né? Se a gente pegar e usar a lógica em si, é uma promessa que faz sentido porque a pessoa está passando. Afinal, se ela está com queda, ela vai buscar um produto anti-queda, não é? Ou então para cabelos, daqui a pouco, aquele produto para cabelos e unhas, geralmente, né? Ele funciona, né? Ou então viu que alguém falou que funciona. Bom, eu trouxe esse tema porque recentemente eu ouvi de uma pessoa que estava interessada em passar por uma consulta para entender o que era que estava acontecendo com ela, que ela acabou indo justamente nessa onda de tô com queda de cabelo, tô perdendo cabelo, vou fazer o quê? Vou pesquisar na farmácia ou no mercado o que a gente tem de produtos que sejam para essa finalidade, ou anti-queda, né, ou para cabelos. E ela foi para farmácia e a guria da farmácia falou para ela que a biotina ia salvar o cabelo dela. E isso é muito comum, é muito comum. Muita gente acha que a biotina é a salvadora da pátria. E não só ela, mas um shampoo de queda, alguns produtos que são específicos, né? Como eu disse ali, tanto para cabelos quanto anti-queda. E eu acho muito relevante trazer isso aqui para que vocês não fiquem caindo nesse tipo de cilada. Porque se fosse assim, vamos ser sinceros, se fosse assim, não teria um profissional que estuda, que se especializa na área para entender o que está por trás de tudo aquilo que você está vivendo. Eu entendo, faz sentido, né? A pessoa tá ali naquele processo de queda, tá desesperada, tá sofrendo, e aí vai lá e busca o quê? Busca o mais simples, né? O que é o mais simples? Se diz ali que é anti-queda e eu tô com queda de cabelo, aquilo ali funciona pra mim, né? Na cabeça ali é uma lógica que faz sentido, é uma promessa que faz sentido, né? Um marketing ali que tá coerente com o que eu tô buscando. Mas na prática, quando a pessoa vai usar, ela se dá conta que aquilo não funciona para ela. E às vezes o preço ele pode ser um valor ali que a pessoa pensa, não, tá bom, tá tranquilo, posso pagar. Só que a longo prazo esse preço ele é muito mais alto, porque não resolve aquela queda de cabelo. E aquilo vai somando, porque a pessoa ela vai fazendo tentativas e nunca resolve aquela perda capilar. E tem também os produtos que eles são caros, né? Que a pessoa olha e diz, tá, eu vou testar, vamos ver se vai funcionar. E aí é mais um custo que foi ali, a pessoa acaba que ela se sente frustrada no fim, não é? E vamos trazer um pouquinho disso. Aquela questão que eu disse ali, se fosse simples assim, a gente não precisaria de um profissional especialista na área, né? E por quê? A queda, ela acontece por muitos fatores. Ela pode acontecer por muitos fatores. Seja uma questão hormonal que tu tem, que antes não tinha ou até tinha, mas não era tão evidente, né? Porque o que acontece com a queda? A queda, ela é um sinal de que alguma coisa não tá legal no nosso corpo, que alguma coisa tá fora do eixo. Então, às vezes é a alteração hormonal, às vezes é o emocional, às vezes a pessoa passou por um luto, por alguma situação ali que o emocional já ficou extremamente abalado, mas já recuperou. Isso acaba que a pessoa tranquilo. Agora, um emocional ali que a pessoa vive num estresse constante, todo dia sobrecarregado, um emocional que realmente ele tá mais abalado, é um fator que acaba atrapalhando também. Existem condições inflamatórias que acabam causando ali, principalmente eu digo ali direto no couro cabeludo, mas não só ali, né, não só direto no couro cabeludo, mas existem questões que acabam afetando o nosso organismo, que geram uma inflamação no couro cabeludo e isso faz com que a gente tenha uma queda de cabelo. Então, uso de medicamentos, alguma condição que a pessoa tenha, que está geralmente desequilibrada ali, que ela não está tratando como deveria. Então, são muitos fatores. E a gente não olha simplesmente para uma coisa ali que, não, é uma queda de cabelo. Vamos fazer aplicação de tal coisa, ou vamos colocar ali
para te usar o combo lá, um multivitamínico que vai resolver, ou usar o shampoo anti-queda. Não. Lembrando que tem também situações onde a tua perda capilar, a tua queda de cabelos, ela pode ser irreversível. E aí a pessoa vai lá, fica perdendo tempo, fica perdendo dinheiro, fica perdendo cabelo nesse processo. E isso vai tomando uma proporção que vai ficando cada vez pior a situação. A pessoa vai lá e sente, tô ficando careca. O que eu vou fazer? Aí a pessoa se desespera, já passou muito tempo. Se é uma situação irreversível, como eu comentei, é irreversível. A gente não tem como recuperar, às vezes, o que já foi perdido. E eu não tô falando isso pra ser uma coisa de a Melanie tá querendo causar aqui, assustar a pessoa. Não, é porque realmente existem condições irreversíveis de perdas capilares irreversíveis. A própria calvície, se a pessoa vai deixando ela evoluir sem tratar, ela pode se tornar irreversível. É diferente de uma queda de cabelo, porque a alimentação da pessoa tá ruim, ela tá com uma deficiência de vitaminas, tá? Isso eu tô falando se não tem associação com a calvície, né? Se a gente tem só uma perda capilar, por exemplo, uma alteração ali de deficiência nutricional, a gente suplementando essa deficiência nutricional, a gente não tem uma perda ali irreversível. Ela vai voltar ao normal depois que a gente melhorar esses níveis. Agora, numa calvície, não. Quanto mais tempo tu deixa passar, menores as chances da gente ter uma boa resposta. Então a gente acaba que a pessoa, por estar tentando essas tentativas frustradas de mercado, de farmácia, da blogueira, da amiga, ela acaba tendo uma situação onde aquilo ali vai ficando cada vez pior. Mesmo uma perda de cabelo que a gente tem como recuperar, que não é irreversível, ela vai perdendo muito cabelo. Aí você pensa, o cabelo, ele cresce em torno de 1 centímetro por mês. Você já pensou quanto tempo leva para crescer o teu cabelo de volta? Então assim, a gente tá com volume aqui do meu cabelo. Aqui, ó, mais ou menos isso aqui é em torno de 20 centímetros da ponta desse dedo pro outro. Isso significa que são 20 meses para eu ter esse comprimento aqui só. Falta aqui, ó. Então você imagina quanto tempo leva pra gente ter um cabelo no comprimento que a gente tinha antes. E quanto mais tempo você fica de espera ali, tentando coisas que você não fazem sentido pra você, acaba que você fica mais frustrado, porque perde mais volume de cabelo, e quanto mais volume de cabelo perde, mais desesperado fica, e mais tempo vai levar pra recuperar aquele volume que tu tinha antes. Então, essa perda de tempo, essa perda de dinheiro também, né? Porque daí a pessoa vai gastando com essas tentativas e nada funciona. E essa perda de cabelos, principalmente, vai deixando a pessoa frustrada. Ela vai sentindo que ela já tentou de tudo e nada resolve. Você já sentiu isso? Já sentiu como se tivesse tentado de tudo e nada resolve? Me conta aqui nos comentários. Eu quero saber. E com isso, a pessoa, ela acaba que perde tempo de evoluir com o tratamento dela, né? Ela se frustra mais, ela acaba ficando para baixo, o emocional ali, a autoestima, ela baixa. E com isso, né, a segurança da pessoa, a sensação de confiança nela própria, ela acaba ficando uma pessoa, às vezes, mais irritadiça, porque ela não está se sentindo bem com ela. A autoestima, a estima de si, o como você se enxerga, começa a ficar ruim. Então, é muito importante evitar de ficar perdendo todo esse tempo, né, nesse processo. E tem uma diferença entre tratar e cuidar, né? Realmente, de tratar não, de tentar e cuidar. Realmente, quando a pessoa ela fica tentando, ela fica lá tentando qualquer coisa. Ela vai no que dá e vamos tentar fazer de uma forma que fique mais tranquila para mim, mas no fim, se você vai contar, no fim das contas, já foi muito mais do que tu poderia, ou do que tu deveria, e poderia ter economizado muito mais se tu tivesse feito um cuidado real, que é onde a gente investiga a causa.
como eu disse antes, são muitos fatores. Então, a gente precisa entender que o produto em si, esse tipo de produto, ele pode complementar, ele pode compor o teu tratamento, mas ele não vai ser o principal. Porque ele não é um diagnóstico, ele não é o entender o que está acontecendo contigo. Sem entender o que está acontecendo, o que está afetando, o que está levando a uma perda de cabelo real, acaba que aquilo ali é só um gasto, não é um investimento. Tem diferença. O investimento é quando a gente tem realmente um resultado, uma resposta para aquele dinheiro que foi investido. Agora, quando a gente fica fazendo as tentativas e elas não vão dando o retorno que a gente gostaria, aí acaba sendo um gasto, né? E é claro que, levando em consideração que são vários fatores, tem casos onde a gente precisa de mais tempo, a gente precisa de mais tentativas, mas ficar sozinho, só no shampoo de queda, só nas cápsulas multivitamínicas, só na biotina, isso não resolve, porque tem muito mais por trás disso, entende? Às vezes tem uma condição que não foi descoberta ainda e a pessoa tá lá tentando aquilo ali e aquilo ali vai avançando, aquela situação que tá gerando esse sinal, que é a questão da perda capilar, só vai avançando. E o tratamento em si, ele é individual. Quando a pessoa entende isso, que deveria ser um tratamento individual e não genérico, isso muda muita coisa. Porque quando a gente fica nesse tratamento genérico, que eu sei que tem muitas colegas por aí que acabam trazendo esse tratamento genérico porque não entendem muito bem do assunto, isso faz com que o paciente ele seja tratado como qualquer um. Só que, como eu disse, é muita coisa que tem por trás, a gente precisa entender tudo que tem por trás para que o tratamento seja mais assertivo, para que esse tratamento ele realmente traga um resultado. E tem produtos, esses produtos, eles geralmente não vão tratar a causa. Deixa eu trazer um ponto aqui. Vocês já pararam, eu gosto de trazer esse exemplo porque ele é muito simples de entender. Vocês já pararam para pensar que se você está tendo uma perda capilar por uma deficiência de vitamina, como a gente trouxe antes, esse mesmo exemplo, mas agora trazendo no contexto. Imagina se tu tem essa perda capilar por deficiência de vitamina. Usar o shampoo de queda vai resolver essa perda capilar? Você acha que o shampoo de queda vai repor a vitamina no teu corpo cabeludo, no teu corpo no geral? Não. Ele não vai. E se tu tem uma calvície, o shampoo anti-queda vai tratar a tua calvície? Não. Ele vai fazer a limpeza do couro cabeludo, pode até agir por alguns minutinhos que tu deixa ele no banho, mas em seguida ele vai ser removido. Ele não vai agir, ele não vai ter essa resposta que a gente precisa. Então, entender que esses produtos eles não são individuais para tua causa, para tua necessidade, faz muita diferença para que tu não fique perdendo dinheiro por aí. E cabelo, que é o principal. E se você já passou por esse tipo de situação onde você vai se frustrando com tentativas ali, me conta, que nem eu tinha pedido antes, me conta nos comentários, porque é importante de entender que isso é uma realidade de muita gente, não é pouca gente que passa por isso. E se esse tipo de conteúdo também te ajuda a entender um pouquinho mais, deixa o teu like por aqui. Se inscreve no canal. É super relevante para o YouTube entender que esse conteúdo faz sentido, para outras pessoas receberem também e poderem entender um pouquinho mais sobre o que elas estão passando, porque é importante alertar isso. E quando uma pessoa chega até mim, eu faço justamente isso. Eu avalio o padrão todo, o padrão familiar dessa pessoa, a rotina que ela tem, a alimentação dessa pessoa, a qualidade de sono. Às vezes o ciclo menstrual faz diferença também, a questão do fluxo, os exames de sangue, os exames
quando a pessoa faz exame aqui, vem para consulta presencial, os exames clínicos também aqui. A gente vê, avalia bem de pertinho como que tá aquele couro cabeludo, aqueles fios. A gente vê pelo exame físico como que tá. E a gente vai vendo a evolução. Eu vou avaliando também se ela tem alguma condição de saúde, se ela tem o uso de alguma medicação, se ela passou por uma cirurgia. Então são muitos fatores que são avaliados para a gente tentar pegar e encaixar. Eu gosto de usar essa analogia de que é como se a gente estivesse montando um quebra-cabeça. Eu vou juntando essas peças durante essas consultas e a gente vai montando esse quebra-cabeça para chegar no melhor tratamento, para chegar no que está acontecendo contigo. Vou tomar uma aguinha. E voltando só pra gente encerrar aqui, a queda de cabelo, ela é um sinal do corpo que algo não tá bem. Então, se você tá passando por esse tipo de situação, a consulta é o primeiro passo, a investigação é o primeiro passo. Ficar perdendo tempo, dinheiro e cabelos não tá com nada. Até o próximo vídeo.